Nós estamos aqui sempre pós-jogo do Brasil, nós temos um convidado especial, né? Para a gente tratar da questão do jogo do Brasil e comentar o jogo do Brasil. Por isso já está aqui com a gente, Genison Viana, bom dia. Bom dia, João, bom dia à nossa convidada, bom dia aos ouvintes. Nossa convidada muito especial hoje, né? Nós trouxemos aqui Margarete Busetti, todo mundo aí em Mato Grosso, meio no geral, lembra dela como política, né? Ela é a primeira suplente na chapa do senador Fávaro. Mas a Margarete Busetti também é ligada a Drebor, né? E ligadíssima ao Cuiabá. Margarete, prazer enorme te receber aqui. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, João Edson. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Conte. E o jogão de ontem, gostou? Ontem a gente ficou animado, né? Depois daquele desastre que foi junto com os reservas. Tudo bem que foi reserva, mas como a gente falou, ninguém gosta de perder, né? E ontem a gente ficou realmente animado. Eu dei o palpite de 2-1, só dobrou, foi ótimo, né? A gente fica tão feliz tipo quando a gente erra assim, né? Mas foi um jogaço, ontem foi um jogaço, eu gostei muito de ver. Parece que existe uma coisa aí, assim, nós temos nosso senso crítico em relação ao futebol é muito forte, né? E não é à toa, a gente tem 5 títulos, nosso time joga muito, os melhores jogadores do mundo, nós somos a terra do Pelé, nada mais do que isso, né? Não podia ser por menos. Então, assim, qualquer jogador que destaca no Brasil sofre muito. E o Neymar sofre muita crítica. Mas eu acho que ontem deu para mostrar que a presença dele, mesmo que ele não jogue bem, a presença dele em campo, ele ajuda, né? Ele faz toda a diferença, não tem. Ontem ele mostrou isso, em vários momentos ele já mostrou isso. Você ser, às vezes, o melhor também gera muitas críticas. E ele equilibra até o emocional do time quando ele entra em campo, além de jogar bola pra caramba, né? Chamar atenção para as idades dos jogadores que fizeram gol. Vinícius Júnior, 22 anos, o Neymar tem 30, o Richarlison e o Paquetá, 25. Então, nós temos uma geração aí para 3 Copas do Mundo, pensando na idade do Vinícius. De ontem, o Neymar, com o gol, chegou a 76 gols, ele tá a 1 gol de igualar Pelé como o maior artilheiro de seleções. Então, não tem como ele... É questionado pelo comportamento fora de campo, só que dentro de campo ele resolve e ele faz diferença. Quando ele tá lá, a outra seleção se preocupa, é o que a gente vinha falando em off aqui. A figura Neymar pode não jogar bem, mas ele vai estar dentro do campo e vai chamar 2, 3 marcadores. E acho que tem uma questão psicológica nos jogadores da própria equipe, né? Saber que ele tá ali, eu acho que isso tem um peso psicológico diferente na nossa equipe. E no adversário, né? Tem uma questão, quando você joga bola, o adversário olha do outro lado. Ele enxerga o Neymar, ou ele enxerga o Messi, ou ele enxerga o Mbappé, ele enxerga o Cristiano Ronaldo, mesmo que Portugal está questionando. Quando você enxerga um jogador desse tamanho, o que é o diferente deles? Os outros é um processo burocrático, você sabe o que eles vão fazer. Eles têm que receber a bola, passar. Quando a bola chega no jogador desse, você não sabe o que ele vai fazer. Então há um desequilíbrio emocional em relação a isso, né? É o cara dentro da casa, sabendo que o ladrão está batendo na porta, ele não tem arma para se defender. Ele não sabe por onde vai entrar, né? Você equilibra o teu time, que fica emocionalmente mais centrado, e você desequilibra o outro, é teu adversário. Então isso tem um peso muito grande num jogo como ontem. E entra aquele negócio, né? O jogo de hoje o Neymar tá mal. Ele vai ficar mal até o final do jogo? De repente, numa bola, termina resolvendo o problema. E aí tem um detalhe, eu que já sou mais longevo, principalmente no futebol, né? Que a gente não conta a história ruim depois do passar dos anos. O treinador da Copa de 70, que era para ir na Copa de 70, né? Ele terminou caindo. Dizem que foi por motivos políticos. Pode que foi o João Saldanha. Até pode ter tido motivos políticos. Mas eu não posso esquecer que ele tinha, a pedido da torcida brasileira, colocado o Pelé no banco de reserva. Tá? Verdade. E o Brasil achava naquele momento que o Pelé atrapalhava a seleção de 70. O Zagallo que assumiu e bancou o Pelé na seleção de 70. Então essa questão de questionar o craque e ter essa implicância, tem implicância por quê? Porque nós somos muito apaixonados. O Neymar, ele é extremamente identificado com o Santos, ele só jogou no Santos aqui. Então, corintianos, palmeirenses, flamenguistas, outros assim, tem uma certa implicância em relação a isso. E a gente tem dificuldade de tirar o emocional na discussão. Aliás, futebol é pura emoção, né, Margarete? E nosso sangue latino fala
mais forte sempre. O brasileiro é apaixonado por futebol. Eu mesmo lembro da Copa de 70, porque o meu pai comprou uma televisão que era um caixão de abelha enorme, né? Era a Telefunken ou a Colorado? Telefunken. Só tinha as duas. Só tinha as duas. E aí era uma imagem ruim, péssima, colocava bombril na antena, colocava tudo e ficava lá na frente, mas o gol a gente via. Foi a minha primeira Copa que eu lembro que eu assisti. E depois, como você falou, nós somos muito ligados à Drebor, nós fomos o primeiro cliente da Drebor, então a gente tem uma ligação muito forte. E a Drebor tem o time do Cuiabá, e eu comecei a voltar ao campo. Eu lembro que em Francisco Beltrão eu ia ver União Beltronense. Então eu falei, não entendo muito de futebol, mas eu gosto. Sim. Aí passei a ir na Arena Pantanal ver o Cuiabá junto com os netos, e os netos vão e torcem. A minha neta, nossa, faz a maior festa e xinga o juiz. Eu falo, menina, não fala isso. Então, e o esporte, de uma maneira geral, seja ele qual for, é muito bom, principalmente para esses jovens que você falou. E você vê uma seleção tão jovem, né, com potencial tão grande. Fico feliz. E com uma identificação muito forte com o Brasil, né? Essa questão da dancinha, os jovens gostam muito. Em suas devidas proporções, né? O João falou do Neymar, é como se fosse o Daverson. O Daverson fosse sacado do time do Cuiabá. Porque há quem gosta, há quem não gosta do Daverson. Só que ele resolveu em 15 jogos, marcou 6 gols, foi o nosso artilheiro no Brasileirão e foi o grande responsável por manter o Cuiabá na Série A. Imagina se o Daverson não estivesse. Gente, eu sofri muito nos jogos do trabalho, quase infartei. Pelo amor de Deus. Eu falei, nossa senhora, porque você entrar para a Série A é uma coisa, você se manter na Série A é outra coisa. A régua é lá em cima, né? Exatamente. Então, eu espero que esse ano eles não façam a gente sofrer tanto. Eu também espero isso, até porque a régua tá lá em cima. Grêmio, Vasco, Bahia, Cruzeiro. A Série A tá muito mais difícil. Tá. Né? Exatamente. Esse ano vai ser o grande campeonato. Mas o nosso teste cardíaco, gente, é Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Porque agora, assim, os jogos estão mais brando. E vamos ter mais um jogo mais brando aí pela frente ainda. A Croácia não é galinha morta, né? Mas não é emocionalmente. Perder para a Croácia é diferente de perder para a Argentina, de perder para a Espanha, de perder para a França. Aliás, eu nunca tive problema com a Argentina, ao contrário, tenho um carinho pela Argentina. Enquanto o Brasil não está lá na ponta, estou torcendo para a Argentina. Eu gosto do futebol argentino e gosto dos argentinos. Tenho um carinho pelos próprios argentinos, né? A seleção, assim, qual que é o Atlético Mineiro da minha vida? É a França. Eu sou contra a França. Também não gosto muito, não. E podem se cruzar na final, inclusive França, que está do outro lado da chave. Só um destaque, né? A seleção tem botado medo, muitas capas de jornais falando imparável, terrível. O técnico da Espanha, Luiz Henrique, falou que ligaram a máquina em relação à seleção brasileira, porque ela começou agora a destruir os seus adversários. Ontem o Brasil tomou o primeiro gol na Copa do Mundo com o Alisson, né? Só que é uma defesa muito forte, muito consistente, mas com exceção das improvisações, né? Na lateral de esquerda, ontem o Danilo, que é lateral direito. Na lateral direito, o Militão, que é zagueiro, porque o Tite optou em levar o Daniel Alves, está sem lateral esquerdo. Ver como vai enfrentar a Croácia. A Croácia é uma seleção mais envelhecida em relação ao vice-campeonato de 2018, só que tem jogadores muito técnicos. E ontem no jogo, o treinador croata tirou jogadores decisivos, né? Sendo que eles poderiam ter decidido antes de ir para a penalidade e acabaram passando ali nas penalidades. Croácia foi o primeiro jogo do Brasil, não foi? Foi o primeiro jogo do Brasil aqui no Brasil, 2014. 3-1 Brasil. Mas assim, a Margareta não está errada não, porque a antiga Yugoslávia não fazia diferença, né? Nós jogamos contra os sérvios. Que é isso mesmo. A Sérvia, a Tchecoslováquia, a República Tcheca hoje, né? A Sérvia, a República Tcheca, a Croácia, eles estão no mesmo espaço ali e são muito parecidos, né? Inclusive o formato de jogar, né? Tem uma questão que eu estou torcendo muito, que eu não gostava dele, continuo achando que não era o cara que deveria ir, mas para a atual seleção ele é importante, que é o Alexandro. Eu acho que ele volta no próximo jogo. Se ele voltar no próximo jogo, automaticamente o Danilo vai para o lugar dele, né? O Danilo eu concordo, que ele deve ficar ali. Eu temo a idade do Thiago Silva. Não, do Thiago Silva e do Daniel Alves, contar os dois.
A soma dos dois juntos, gente, não é brincadeira, dá 80 anos. Não é brincadeira. E caso o Thiago Silva entre no próximo jogo, vai passar o Cafu e o Dunga em números de jogos de Copa. Ontem ele acabou igualando com 11 jogos. Vai passar, obviamente, porque o Brasil vai jogar contra a Croácia. Então, Thiago Silva é o jogador que mais jogou em Copas do Mundo pelo Brasil. E nessa Mas Copa... eu acho que ele tá jogando um bolão ainda. Nessa Copa até aqui ele é impecável. É. Em todos os jogos que ele jogou, ele foi impecável. Em 2014 eu critiquei muito ele, antes até dele ajoelhar chorando em cima da bola. Mas acho que essa Copa ele tá impecável, fazendo um jogão. E a dança do Tite, você gostou, Margarete? Ai, gente, ele é muito desengonçado. Bastante, né? Pelo amor de Deus, ele tem que aprender a dançar melhor, porque... Mas o legal é entrar na brincadeira, Eu né? também É você participar, o brasileiro tem isso, o brasileiro é da dança, é do esporte, então tem tudo a ver. Mas a hora que eu olhei, eu ri muito. A alegria faz parte do nosso futebol, né? Exatamente. Ali eu acho que foi uma demonstração que o grupo está unido. Isso, foi exatamente essa demonstração. Ninguém dança com um treinador que você está brigado com ele. Não, exatamente. Então, só que quando ele brincou ali, que ele dançou, eu falei, esse pombo tá mais pra corvo. Ele com aquele... O terno dele preto, tá ali assim. Eu falei, não tá aparecendo. Né? Ô, gente, já derrubaram ele. Ressuscitaram no Twitter aquele tombo que o Cássio deu. Em 2 momentos, né? O Tite fazendo a dança do Richarlison, depois do gol do Richarlison, e outros também foi a entrada do Everton. O Everton entrou por 6 minutos, era o único jogador que não tinha jogado a Copa do Mundo. Agora todos jogaram, até mesmo o Gabriel Jesus e o Alex Telles, que saíram da Copa. O Eugênio Leal, um comentarista dos canais da ESPN, criticou essa entrada do Everton, falando que não é amistoso e acaba desrespeitando o adversário. Achei que ele foi um pouco pesado na crítica dele. Acho que o Tite valorizou o grupo, não desvalorizou assim o adversário, e achei um pouco pesado o Eugênio Leal nessa fala dele. Olha, até porque o Everton é um excelente goleiro. Muito bom. A gente tá com essa questão assim, a gente tá com muito milindre. Para mim, desrespeitar no futebol é você fazer alguma coisa que não é da sua cultura, mexer com a cultura do outro. Isso. Desrespeitar são atos de racismos que ainda existe, né? Demonstrar intolerância religiosa. Nós tivemos um caso aí que eu acho que vai aprofundar um pouco mais, que é com um jogador foi da Suíça que fez um símbolo do outro país. Foi o jogador da Suíça, né? O Shaqiri e o Xhaka fizeram um símbolo da Albânia, que é rival da Sérvia. Isso para mim é desrespeitar, porque assim, você vai mexer com aquilo que é sagrado do outro, né? Agora, o que você faz para a sua cultura, né? Tem coisa mais bonita do que... É a seleção de Camarões que chegava dançando, não, era a seleção do... Acredito. Senegal, acho. Isso. Senegal. Chegava todo mundo dançando, uma dança típica. Ou seja, ele estava mostrando o país que não é noticiado no Ocidente. Muito então, legal. Quando ele chegava dançando, será que quem vai jogar contra ele falar assim, nossa, chegaram fazendo festa, dançando, tá desrespeitando a gente? Não tá. Camarões no último jogo desceu também, cantando, É muito característico dos times africanos chegarem dançando, e dos times sul-americanos também. É aquela questão, né? Eu não tenho que criticar, então ele vai buscar alguma coisa para poder criticar uma coisa. Eu acho isso muito bonito, chegar nessa alegria. Acho que é porque a gente tem isso do futebol, ser alegria, né? Respeito o que chega sériozão com fone no ouvido também, mas eu acho muito mais legal quando chega assim. A questão africana, a dança é muito forte e é muito bonita, eu acho lindo de ver. Eu lembro até hoje, quando a primeira vez que eu fui ao Pelourinho, na Bahia, e escuto um tambor lá no fundo, quando eu olho, vem subindo o Olodum. Nossa, é uma coisa assim... Mexe com a gente aqui, mexe com a gente, mexe até com o emocional da gente, é uma coisa impressionante. Então, agora, essa questão do racismo é ridícula. Horrível isso. Isso é desrespeitar, isso é um desrespeito muito grande. Evento, a gente fala do Copa do Mundo, mas evento, ele é muito maior que o evento. Quando você envolve outras nações. Isso. Né? O evento ele tem um fator político, ele tem toda uma relação que... Isso que é o legal da Copa, né? Você trazer todos os países. Você pega, por exemplo, Senegal. Vamos pegar aqui o Senegal. Terminou a Copa do Mundo. Sabe quando nós vamos ver a notícia do Senegal? Na próxima Copa. Ou quando aconteceu uma desgraça muito grande. É verdade. Ou quando aconteceu uma tragédia. É a mesma questão, a gente fica olhando aqui o estado de Mato Grosso. A gente começou agora, a gente, ser noticiado com coisas boas no país. Eu que sou da terra, quanto a gente sofre com essa questão. Quando aparece Mato Grosso, primeira questão, é um desespero para eles
a capital do Mato Grosso, né? É um desespero. É um desrespeito com Fora, nós, né? é. Eu fico bravo. É um absurdo, né? E quando falam, ainda é para mostrar sangue, mostrar destruição, uma série de coisas, quando a gente sabe que aqui não, a gente vive com coisas... Então, eu vejo muito isso. A Albânia, gente. A Albânia é um país que ele fica escondido. Tem gente na Europa que mora ali encostado perto, não consegue chegar até lá, né? E está ali encostadinho. Encostado. Né? Na Copa do Mundo, não. Ela sabe que ela está ali entre 32 seleções. E vai ter um momento, olha que coisa legal, Margarete, vai ter um momento que o mundo inteiro vai ter parado olhando para ela. A Copa do Mundo tem esse apelo, né? É muito... Só a pessoa imaginar ontem, quando o Neymar pegou aquela bola e colocou, bateu o pênalti, para o cara que acha que é fácil, é só entender isso. O Neymar sabia que todos os canais do mundo estavam mostrando ele para o mundo inteiro. É isso mesmo. Então essa bola pesa, a perna pesa, você arrasta um chumbo ali. O emocional do cara fica... Mas ele... Cara, ele foi assim, um equilíbrio. E o goleiro foi fazer uma gracinha, né? E ainda mais o Neymar, que é muito criticado, né? Então, E olha, o brasileiro comprou a Copa do Mundo, né? Nós estávamos de uma pandemia, a Copa do Mundo tá batendo recordes de audiência em televisão aberta, em streamer, o Casemiro chegando a 5 milhões simultâneos no YouTube. A Rede Globo, que está transmitindo, a emissora oficial, batendo recordes e chegando a números da Avenida Brasil, que foi a maior audiência de uma novela. Então, o brasileiro comprou a Copa, tá confiante, a camisa da Margarete tá ali carregando a sexta estrela, né? O brasileiro tá confiante. Ela tá ficando verde, daqui a pouco ela branquinha ficando verde. Ontem o Brasil foi muito efetivo no primeiro tempo, foram 18 finalizações de jogo, 9 no gol, fez um jogo muito consciente que iria vencer, né? E começou vencendo por 2-0, venceu de maneira fácil. E agora, vai enfrentar a Croácia na sexta-feira e depois vai pegar a Holanda ou Argentina e passando dessa fase aí tá na final. Qual a expectativa de vocês para esse jogo contra a Croácia? Eu vou manter o meu palpite de 2-1, pode dobrar, que eu vou ficar super feliz, não tem problema. Mas vocês acham que vai ser um jogo fácil, igual foi com a Coreia? Não, a Croácia, a gente precisa lembrar o primeiro seguinte, é a atual vice-campeã. Tá? A última decisão, a França venceu a Croácia e não venceu fácil. Não foi um jogo que ela foi lá e matou a Croácia, né? E já tinha esse time dela aí muito forte. Emocionalmente, a Croácia ela está menos passeando na Copa do que a Coreia, né? A Coreia tem uma questão assim, das 16 que classificaram para essa fase, se a gente tivesse que escolher, a gente escolheria a Croácia. A Croácia não, escolheria a Coreia. A Coreia é a Venezuela aqui da América do Sul. Qual time você quer fazer um treino? Não, vamos pegar a Venezuela, que é menos perigoso, embora está ficando cada vez mais, né? Ela é menos inocente do que o Canadá, que estava jogando lá, né? Então, assim, foi um jogo considerado fácil. A Croácia não vai ser isso. Mas a seleção mostrou, e aí que entra a questão, ela mostrou, e esporte precisa entender isso. Esporte não basta você saber, tem que dar certo. Não basta ter treinado naquele dia, tem que dar certo. Por quê? Porque nós somos humanos. Tem hora que o cérebro manda e a perna não faz. Mas a seleção está alegre, muito unida, tá? Então eu acho assim, dependendo da forma que entrar, pode transformar esse jogo fácil. Porque assim, também a Coreia era uma galinha morta? Não. Prova disso, Portugal se enrolou com a Coreia. Tá? Outras seleções se enrolaram com a Coreia. O Brasil fez a Coreia ficar fácil. Porque a forma que jogou ali, é tanto que é bom para a autoestima da gente, né? Ontem eu dei uma percorrida, depois do jogo, nos jornais internacionais, principalmente a Itália foi fantástica, né? Eu li uns 4, 5 jornais italianos colocando o Brasil, porque o italiano tem um pouco, a gente tem um pouco deles, né? Exagerado. Quando tá ruim, a gente destrói tudo, né? Isso. E quando tá bom também, a gente coloca lá em cima, faz bem pra autoestima, né? Mas eu achei mais interessante, por exemplo, espanhol. Olhei o AS ontem, né? Inclusive o título do AS foi muito sugestivo, né? O Brasil baila. Aí eu lembrei da crítica dos jornais ao Vinícius Júnior, que ele estava bailando. Vamos aos nossos palpites pro jogo do Brasil. Eu tinha dito 2-1 Coreia, 2-1 pro Brasil diante da Coreia. Eu falei, agora eu vou 3-1 pro Brasil diante da Croácia. Eu vou com 2-1. Eu vou permanecer com 3-0. Eu não tenho problema de errar esses 3-0. Se a gente, na final, vencer a França por 3-0, eu tô feliz da vida. 2-0.
E nós não pegamos o palpite para hoje da Margarete. Margarete, hoje jogam Marrocos, Espanha e Portugal e Suíça. Quem a senhora acha que passa? Marrocos, Espanha. Nossa, os marroquinos estão jogando, hein? Muito. Muito. Vamos lá. 2-1 pro Marrocos. Olha. E Portugal, Espanha e Suíça? Portugal e Suíça. Vamos por Portugal? Vamos dar o Suíça embora. Suíça que foi do grupo do Brasil e perdeu. Perdeu. Gente, eu gosto muito de Cristiano Ronaldo, mas eu não acredito que Portugal passe. Eu tô com Portugal e Espanha. Tô com Portugal e Espanha. Eu acho que nessa hora agora, o emocional da camisa pesa. Pesa. Olha, nós não falamos, né? Mas a Alemanha foi embora já, né? Foi, né? A Alemanha foi embora. É que ela já foi faz tantos dias que a gente E Richarlison tá jogando um bolão, hein? Tá em jogando. 2 Copas do Mundo seguidas, a Alemanha vai embora na fase de grupos. E é engraçado, né? Nem os descendentes de alemães ficaram tristes aqui. Não, eu sou alemã. Eu sou alemã de pai, mãe, avô, bisavô, tudo. A parte irônica foi que eles precisavam ganhar de 7, né? Vai ganhar de 7. Esse 7-1 tá marcado. Quem mandou fazer quando precisava? Margarete, uma lembrança aqui, um kit da cervejaria Cuiabana para a senhora. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fala da nossa promoção. Tem 2 camisetas oficiais do Brasil aqui. Os ouvintes que acertarem os placares dos Jogos do Brasil vão estar concorrendo a essas camisetas. Só destacar que ontem, aliás, o jogo de sexta, né, Camarões, ninguém falou que Camarões iria vencer do Brasil, então ninguém acertou. Mandem um palpite para vocês do jogo de sexta-feira com a hashtag Conte na Copa pro WhatsApp 65981 44137. Maravilha, 7h58. Jenson, bons jogos hoje para você. Bons jogos e que sejam. E que eu veja o Cristiano Ronaldo indo embora. Verdade. Juliana, até amanhã. Até amanhã. Margarete, prazerzão te receber, foi uma alegria pra gente. É sempre nossa convidada. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Conte.